Olá, esse é o Decidi na TV. No programa de hoje, a professora Rosária Russo vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos, um pouquinho sobre heurísticas e vieses, coisas bem interessantes da decisão. Espero que vocês gostem, fique aí, a gente já volta. Hoje nós estamos aqui com a professora Rosária. A professora Rosária é doutora pela Universidade de São Paulo e especialista em gestão de projetos. Vai falar um pouquinho sobre heurísticas. Professor, o que é heurísticas? Então, Helder, heurística é um modelo que a gente vai montando, né, para tomar decisão. A gente simplifica a realidade, né, para tomar decisão. Então, é um processo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Então, cada vez que a gente faz uma coisa acertada, a gente toma uma decisão acertada, a gente tem uma recompensa, a gente tem um reconhecimento. Então, isso vai reforçando que aquela é uma decisão boa. Por outro lado, quando a gente toma uma decisão errada, a gente vai se sente mal com o resultado daquela decisão mal feita ou com o resultado não adequado. Então a gente vai tendo uma sensação ruim. Então o normal do ser humano é evitar de repetir aquele erro, né? Ele evita ter sensações ruins. E como a gente decide todos os dias, né, toda hora, então eu acordo de manhã, já vou ter que decidir o que eu vou tomar no café da manhã. Então, tem um lado saudável, mas eu tenho um lado também do que eu gosto mais, que de repente é um pouco mais engordativo. Eu tenho que... minha gasolina está acabando, eu paro no posto e tenho a probabilidade, né, a possibilidade de perder minha reunião, ou eu vou mais rápido, né, e vou na sorte tentar chegar pontual, né? Uhum. Então isso tudo tem a ver com o meu modelo mental, porque essas decisões a gente tem que tomar rapidinho, né? E assim, toda essa heurística, né? Não é que a gente sabe, mas assim, o cérebro vai formando isso, né? Então a gente tem um lado do nosso cérebro que é o lado rápido, né? Então ele, com todo esse processo, né, ele vai tomando essas decisões. Só que essas heurísticas, ela é como eu falei, um modelo simplificado da realidade. E algumas vezes a gente, nessa simplificação, a gente vai dando ficando tendencioso, né, tendo um viés. E o problema é esse viés, porque aí a gente acha que a realidade é de um jeito, mas a realidade ela é muito mais complexa, né? A heurística é como se fosse um atalho mental. Você usa aquilo numa dada situação. Na verdade é um arquivo que você tem, é isso? Isso. Você vai montando os modelos mentais, né? Como eu devo proceder em cada situação. E isso, assim, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você vai tendo uma certa tendência. Então, por exemplo, se eu estou tendo um problema na organização, ela está passando por dificuldades financeiras, normalmente, se você pergunta para a área comercial, qual que é a sugestão da área comercial? Vamos vender mais. Aí, a área financeira já pensa, a gente tem que cortar custos, né? Então, vamos ver se tem algum turno ineficiente, pessoas que a gente pode cortar. Então, na hora da organização ver o que eu faço para superar aquela crise, né? Eu vou vender mais, ao mesmo tempo eu vou cortar custos, só que se eu vendo mais e eu não tenho gente para produzir, eu posso piorar a minha situação, né? Porque eu posso... não ter qualidade ou não entregar o produto dentro do prazo que eu combinei com o meu cliente. Então, às vezes, a situação é muito maior. Então, esse modelo simplificado, vender mais, né, ou cortar custos, é um modelo da área comercial, porque para ela, vender mais é o que ela faz, é o objetivo dela, ela é recompensada, ela ganha comissão por isso, então ela acha que se ela vender mais, a organização vai ganhar, mas às vezes a organização não vai ganhar vendendo mais. Agora você estava falando, me lembrou 2015, a gente teve um tempo, durante um certo período de tempo, teve uma temperatura muito alta. E eu lembro que na televisão deu que os fabricantes de ventiladores e de ar-condicionado não estavam vencendo. Então,
de repente você tem essa heurística, né? De fazer essa heurística do pessoal de vendas, e aí você perderia uma oportunidade dessa. Então, mas então quer dizer que a heurística é ruim? Não, a heurística é muito boa, né? Imagina se toda decisão a gente fosse parar para ver, qual que é o problema aqui, quais são as alternativas, né? Então eu vou parar no posto, mas vou parar em que posto? Deixa eu parar, pensar. Não, a heurística ajuda a gente a ser rápido, tomar decisões rápidas, né? Então, como eu falei, aquele nosso lado do cérebro que vai acomodando aí todas essas heurísticas, todas essas sensações, né? Ele vai nos ajudando a tomar essas decisões no dia a dia. Agora, o outro lado do cérebro, que é aquele lado que é um pouco mais demorado, mais racional, mais lógico, né? Às vezes ele se deixa enganar pelo lado, o lado mais rápido. O lado rápido fala tão enfático, não, isso aí é um problema de vender mais. Aí o lado racional fica com aquela preguicinha, tá bom, vai, então a resposta é essa, mas na realidade não era. Eu deveria fazer uma análise melhor de todo aquele problema para ter uma resposta. Então, o Daniel Kahneman, ele escreveu um livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. E ele explora, né, ele ganhou inclusive um prêmio Nobel, né, sobre toda essa questão de decisões irracionais, né, na gestão de risco. Então ele estuda muito essa questão dos vieses, das heurísticas, o quanto elas atrapalham as decisões racionais, né. Você está falando de decisões racionais, essa heurística e investimento. Os investimentos também são tomados por essas heurísticas quando as pessoas vão fazer investimentos, ou você acha que elas são mais racionais? Então, mesmo tendo um processo, né, decisório todo formado para a gente tomar decisões sobre investimento, muitas vezes a gente se deixa levar por alguns vieses, né? Então, por exemplo, uma organização tem que decidir se ela faz um investimento para melhorar um produto que já existe, ou ela faz um investimento para desenvolver novos produtos, né? Como é muito mais fácil eu calcular se eu melhorar aquele produto, né? Eu já sei quanto que ele vende, já sei qual é o mercado. Se eu melhorar aquela funcionalidade, eu consigo ganhar um pouquinho mais em relação ao que eu estava ganhando. Comparando isso com um produto novo, que eu não sei se o mercado vai aceitar, eu não sei se realmente o preço que eu vou estabelecer vai ser adequado ou não, eu não sei, assim, se o mercado acertar muito, de repente eu não consigo nem produzir o quanto o mercado está esperando. Então, há muita incerteza, há muitas variáveis. Então, se eu colocar as duas decisões, e normalmente a gente tem uma tendência também de ver curto prazo, eu acabo tendo essa tendência de escolher uma melhoria de produtos, né? A gente fala, né, fazer mais do mesmo, né? Ficar focado no que eu já tenho, né? Aproveitar o que você tem para maximizar naquele momento, em vez de pensar, porque do jeito que você está explicando, eu entendo o seguinte, que a heurística, ela vai ser um atalho, ela vai te trazer uma decisão mais rápida, em certos momentos é necessário, mas em alguns momentos você precisa parar para pensar e ponderar melhores alternativas que você tem, né? Porque senão você vai pensar em curto prazo, mas vai esquecer do longo prazo. É isso? Que você tem que pensar assim, no problema como um todo. Então, aquele investimento, para que serve aquele investimento? Se eu focar só, tentar... Às vezes até existe um processo, mas muitas organizações, elas esquecem de pensar também no prazo todo. Então, eu tenho que, de repente, ter investimentos para o curto prazo e ter que ter investimentos para longo prazo. E é difícil se eu comparar os dois na mesma cesta, né? Quem vai ganhar normalmente é o curto prazo. Então, ela deveria ter separado os investimentos para longo prazo e curto prazo. Porque se eu invisto só no curto prazo, no longo prazo, a organização vai poder... ela não vai ter produtos, né? Que quando esse produto que ela está investindo aqui ser superado pela concorrência, ela não vai ter quem ela vender. Então, por isso que, às vezes, mesmo processos racionais, né? Não são, também sofrem de vieses, né? Rosária, tem uma outra coisa interessante que a gente fala que são decisões em grupo.
O que seria as decisões são melhores quando tomadas individuais ou em grupo? Ou depende do tipo de decisão? Se a gente pensar assim que muito tem se estudado sobre a decisão em grupo, né? E um grupo ele só consegue ser mais bem sucedido, né? Ter uma sinergia entre as pessoas, né? Se as pessoas realmente têm opiniões diferentes, né? Têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, mas para as pessoas discutirem um assunto, tem que existir um conflito. Então, eu acho, a área de vendas acha que ela tem que vender mais, a área financeira acha que ela tem que cortar pessoal ocioso. Então, tem que haver uma discussão entre essas pessoas, entre a organização, mas conflito, é claro, de ideias, né? Para se chegar num consenso e para ver qual que seria a melhor alternativa para aquela situação. Agora, muitas vezes, nos grupos, o que acontece? Os grupos são tão coesos, né, são tão unidos, que eles querem manter a harmonia do grupo. Então, essas opiniões divergentes, às vezes, elas não são mencionadas, ou se são mencionadas, logo elas são abafadas e não se discute muito. Então, ele sabe, então eu nem vou falar, né? Então, eu acho que eu não vou contradizê-lo aqui na frente de todo mundo. Então, ele é muito mais especialista do que eu, quem sou eu para... Né? Então, aí a pessoa não emite a sua opinião, que poderia contribuir muito para uma solução melhor. Então, a decisão em grupo, ela só melhor do que a soma das pessoas, né? Se realmente houver uma discussão da solução. Se trouxer a mais, né? Do que pura e simplesmente o que você falou, né? Não é que não seja, tem que ser até certo ponto democrático, né? E as pessoas têm que ter liberdade, né? Na hora dessa decisão, né? Não pode ser uma coisa muito fechada. Às vezes acontece, do que você falou de heurísticas, às vezes acontecem coisas nas empresas, na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa uma vez foi boazinha com você, ou um fornecedor ele cumpriu aquele prazo e você acaba tendo confiança naquela pessoa. Isso também faz parte dessa linha de estudo? Também, assim, a gente tem, dentro do estudo das heurísticas e vieses, a gente fala de heurísticas cognitivas, então como que a gente aprende, como é que a gente entende o mundo, tem heurísticas emocionais também, então excesso de confiança, né? Mas pegando o exemplo que você falou do fornecedor, por exemplo, alguém pergunta qual que é um fornecedor de confiança. Então você tem aí nos últimos meses conversado com um fornecedor tal, você lembra dele e fala, ele é confiável. E você passa essa informação. Mas será que essa informação realmente foi boa? Então, se você está só comentando sobre uma pessoa, tudo bem. Mas imagina que aquela pessoa que perguntou para você vai tomar uma série de decisões importantes para ela, baseado na sua informação. Fazer um grande investimento. Vai ser um grande investimento, ou chamar essa pessoa para fazer parte de um projeto, né? Mas será que você avaliando só os últimos meses é suficiente para eu falar que uma pessoa é confiável? Lembra de estatística? Se a gente tem uma amostra pequena, a gente tem uma distorção do resultado. E se esse mesmo fornecedor, você esqueceu, mas o ano passado, ele deixou de entregar ou entregou com falhas, né? Então, normalmente, quando a gente precisa de tomar decisões mais importantes, né? A gente tem que pegar informações confiáveis durante um tempo adequado para o que eu quero fazer aquela avaliação. Então, por exemplo, se eu pedir para o meu setor de compra avaliar quem é um fornecedor confiável, ele pode me trazer outro nome, porque esse fornecedor pode ter falhado e você nem soube, né? Ou realmente foi muito tempo, mas só que tem outros que são melhores, né? Então, tem essa questão também da representatividade, né, e de como eu trago as informações. Então, a nossa mente, ela vai trabalhar com informações limitadas, né, e que a gente consegue lembrar. Então, é mais fácil de trazer o que aconteceu num passado recente e também o que nos emocionou fortemente. Sim.
A gente não consegue esquecer o 7-1, e a gente vai lembrar do que está passando na televisão, que a gente andou conversando nos últimos meses. Porque tem esses fatos, né? Quando você tem um fato marcante, assim, eu lembro de onde eu estava no 7-1, a gente lembra, mas dos outros jogos eu não me lembro onde que eu estava, o que eu estava fazendo, nem nada disso. Então, porque a emoção faz parte, né? Aquilo que eu falei ela vai reforçando a heurística, né? Então a gente é marcado naqueles momentos, né? Então, e decisões pessoais também, né? A gente é marcado por isso. Então a gestão de projetos, ela tem meio que um tripé, né? Entre custo, tempo e resultado. E aonde que as decisões ficam nesse meio? Na vida a gente toma decisões sobre tudo, né? Então, quando eu decido um tempo, né? Eu decido quanto tempo eu vou colocar para aquele projeto, né? Já estou tomando uma decisão. Quem vai fazer, como vai fazer, e às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer de 3 a 5 dias eu entrego essa atividade. Então eu vou somando tudo, mas o que eu coloco no cronograma? O 3 ou o 5? Ou coloco uma média? Então tudo isso, né, tem até ferramentas que vão usar o 3 e o 5 para fazer se o projeto começa a sofisticar, eu tenho que entrar também com essas informações. Então tem às vezes até ferramentas, né, que fazem com que eu olhe estabeleça um cronograma, mas com toda essa previsibilidade que as atividades, né, não duram exatamente 4 dias, mas pode durar de 3 a 5 dias, né? Então, e assim, decisões em projetos desde eu faço ou não projeto, continuo não fazendo projeto, né? Porque matar o projeto no caminho, mata o projeto no caminho ou não, né? Então, tem várias, o risco do projeto, como é que eu lido, né, com aquela incerteza, o que eu faço para diminuir a incerteza. Então, tudo isso está dentro de projetos, né? Bom, eu queria agradecer a professora Rosária. A professora quiser falar mais alguma coisa? Uma coisa importante, assim, as pessoas podem estar se perguntando, mas e aí, o que eu faço com heurísticas e vieses? Para que eu preciso entender disso, né? Eu acho que o mais importante é a questão da conscientização, né? Que nós seres humanos temos limites, que a gente tem que distinguir em que é uma decisão rotineira, que a gente pode se basear numa intuição, é claro que uma intuição baseada na sua experiência, e o que é uma decisão mais importante, onde eu realmente preciso olhar bem qual é o problema, definir quais são os critérios para analisar aquele problema, quais são as alternativas, né? Distinguir bem isso e quando que eu tenho que usar o meu ladinho mais racional, né? E assim, também se você se conhecer quais são os meus vieses, tal, eu vou conseguir pegar pedir ajuda, né? Falar com outras pessoas que complementem a minha abordagem do problema, né? Então eu acho que uma coisa assim que eu acho importante nisso tudo é a conscientização que a gente tem limites e o que a gente pode fazer para superar esses limites. Conhecer melhor para trabalhar melhor. Exatamente. Então tá bom. Eu queria agradecer novamente a professora e dizer para você ver outros programas e mais sobre o Núcleo Decide, acesse www.nucleodecide.com.br. No programa de hoje conversamos com a professora Rosária Russo. Nos próximos programas traremos outras pautas sobre decisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.